E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, mais uma teoria de One Piece aqui no canal. E galera, essa tá sinistra, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então se vocês gostarem, não se esqueça primeiro de deixar o like quem já é inscrito. E quem não é inscrito, quando assistir o vídeo, aproveita para se inscrever também aqui no canal. Compartilhar esse vídeo aí com algum amigo seu que também acompanha One Piece, porque eu tenho certeza, esse vídeo você vai gostar pra caraca, porque essa teoria tá muito boa. Galera, nesse vídeo eu vou discutir aqui um pouco, tentar desvendar principalmente quem é esse tal de Im que apareceu agora no anime, né? E que no capítulo 907, 908 apareceu no mangá. Aproveitar também para falar um pouco do trono vazio, do chapéu de palha gigante, mas esse vídeo vai ser 80% para tentar desvendar quem é esse desgraçado desse tal de Im. Então, primeiramente a gente tem a aparição dele no capítulo 908, quando ele tá com 4 cartazes, do Luffy, do Barba Negra, da Shira Hoshi e da Vivi. Só que a diferença desses cartazes é que o do Luffy e do Barba Negra estavam cortados, o que faz sentido, já que eles são D, então talvez eles precisem ser eliminados. O cartaz da Shira Hoshi tá com a espada fincada, ou seja, faz sentido também ser eliminado, é uma arma ancestral. Só que o único que não tá avariado é o da Vivi. Im pega esse cartaz e leva, só que será que esse era o nome que ele ia dar para os Gorosei que precisava ser eliminado? A minha hipótese é de que é justamente o contrário. A Vivi era a única pessoa daquela seleção dos 4, daquelas 4 pessoas que precisava ser mantida viva. Porque a minha hipótese é de que Im tem alguma relação muito íntima com o reino de Alabasta, e é sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Recapitulando algumas coisas aqui, Alabasta foi um dos 20 reinos que se juntaram para lutar contra os D, só que com exceção deles, todos os outros 19 ascenderam para a Terra Sagrada de Marijoa e eles ficaram lá no próprio país, no próprio reino de Alabasta, e além do mais, até hoje protegem um Poneglyph, que tudo indica que foi feito pelos próprios D. Então, o que aconteceu nesse meio tempo, durante essa guerra, que fez o país de Alabasta mudar de lado? Enquanto ele primeiramente estava lutando contra os D, depois eles viraram a casaca e passaram a proteger um Poneglyph feito pelos D. O que eu acredito é que Im seja uma abreviação para Imhotep, que por vezes é grafado como Imhotep, Imhotep ou Imhotep, que eu não sei se a pronúncia tá exata, tá correta, mas pelo menos a grafia tá seguindo direitinho a Wikipédia. Imhotep foi um polímata egípcio, que seria basicamente alguém que tem um vasto conhecimento em várias áreas da ciência, matemática, filosofia, várias coisas, que serviu a Djoser, faraó da terceira dinastia, na função de vizir ou chanceler do faraó e sumo sacerdote do deus Sol, Ra, em Heliópolis. É considerado o primeiro arquiteto, engenheiro e médico da história antiga, embora 2 outros médicos tenham sido contemporâneos seus. Para quem não conhece, Imhotep também foi o antagonista do filme A Múmia e também da sequência O Retorno da Múmia. Se vocês repararem no mapa do nosso mundo, o Egito ele fica do lado esquerdo em relação à Arábia Saudita, e esses dois países eles são divididos pelo Mar Vermelho. Agora reparem só no mapa do reino de Alabasta, é muito parecido. O lado esquerdo tem uma arquitetura completamente referente ao Egito e o lado direito referente à Arábia Saudita, e no meio também é cortado por um rio. Então esse tal de Imhotep, que foi um polímata egípcio, faria sentido dentro de Alabasta, que tem uma temática, pelo menos metade do reino, também egípcia. Imhotep foi um dos poucos mortais a serem ilustrados como parte de uma estátua de um faraó. Foi de um grupo restritíssimo de plebeus a quem foi concedido o status divino após a morte. Então eu acredito que Im seja baseado nesse tal de Imhotep e que ele também tenha sido um dos plebeus lá do reino de Alabasta e tenha conseguido ascender até uma posição digna dentro do reino, dentro do palácio, mas que não tenha sido exatamente o rei, mas sim que tenha sido alguém bem próximo do rei, algo como um conselheiro do rei, alguma coisa do tipo. A localização da sepultura de Imhotep, construída por ele próprio, foi escondida com absoluta cautela e permanece desconhecida até os dias de hoje, apesar dos esforços para encontrá-la. O consenso acadêmico é de que ele estaria escondido em algum lugar de Saqqara. E se esse tal de Im em One Piece ele realmente existiu como uma figura pública, como alguém normal,
tenha ascendido de plebeu a alguém de alto, alguém com alto cargo dentro do reino, mas que depois tenha dado algum golpe, tenha feito alguma coisa, afinal ele está no topo do mundo, então alguma coisa ele tem que ter feito, e se ele enganou de alguma forma o rei de Alabasta, e depois disso ele armou a própria morte, depois disso ele tenha sido dado como morto durante o século perdido ou algo relacionado a esse período da história de One Piece. E se ele fez isso para no fim acabar governando o mundo por trás dos panos, sem que ninguém soubesse que ele estava fazendo isso. Imhotep também arquitetou a primeira pirâmide do Egito, a pirâmide de Saqqara, com 6 enormes degraus e que atinge aproximadamente 62 metros. No próprio reino de Alabasta a gente tem uma pirâmide, uma figura de uma pirâmide. Então será que esse foi o responsável? Será que Im-sama foi o responsável por arquitetar essa pirâmide do reino de Alabasta? Mas ainda é um tanto vago como Im conseguiu chegar ao topo do mundo. Ele tem que ter feito alguma artimanha, tem que ter arquitetado um plano muito grande para tentar enganar muita gente para conseguir chegar no topo do mundo. Então será que ele enganou o rei de Alabasta da época? Quanta gente será que ele não tentou enganar para conseguir atingir o topo, né? Lembra muito aquela história do Griffith, mais ou menos, né? Com o Griffith pequenininho lá, nascendo na miséria e conseguindo chegar no topo do mundo praticamente. Eu consigo fazer uma pequena relação com esse outro personagem, mas será que o rei de Alabasta ele não descobriu esse plano do Im e por mais que ele tenha tentado enganar o rei de Alabasta a tomar essa posição de ir contra os D, ele tenha percebido isso, tenha descoberto de alguma forma e por isso tenha virado a casaca e se aliado na verdade aos D no fim das contas? E mais do que isso, será que o Im não teve descendentes? Será que a própria Vivi não é descendente direta desse tal de Im? Pelo menos essa é a possibilidade, essa é a hipótese que eu consigo levantar para justificar uma possível afinidade que o Im tenha em relação a ela. Claro que é muito difícil a gente entrar em detalhes em relação a tudo isso, porque é muita coisa que ainda está muito obscura, que a gente tem muito pouca informação, então realmente não tem muito como a gente entrar em grandes detalhes, porque obviamente quanto mais a gente entra em detalhes, maior a chance da gente errar. Então eu vou tentar manter essa ideia de forma geral, de forma mais ampla mesmo, tentando englobar primariamente a ideia de que Im seja baseado nessa figura, no Imhotep, e que esse personagem tenha algumas inspirações nos próprios feitos dessa pessoa da vida real. Será que, por exemplo, a própria sepultura desse tal de Im, caso ele tenha forjado a própria morte, será que ele está em Alabasta escondido ainda? Será que a própria sepultura desse tal de Im, caso ele tenha realmente forjado a própria morte, não esteja escondida na própria Alabasta? E sobre o chapéu de palha gigante, o que a gente tem a dizer? Primeiro, o Doflamingo ele fala sobre a OP no Mi e o Tesouro Nacional de Marijoa, e depois, logo depois que ele fala sobre esse Tesouro Nacional, aparece o chapéu de palha. Então a história induz a gente a acreditar que é o próprio chapéu de palha gigante que se trata o Tesouro de Marijoa. Só que é que tá. O que faz de fato a união desses dois fatores, desses dois artifícios, o Doflamingo dizer que ele poderia governar o mundo? A OP no Mi a gente sabe que tem a possibilidade de fazer a cirurgia perene e muito provavelmente o Im ele passou por essa cirurgia de alguma forma com algum usuário da OP no Mi, talvez o próprio rei tivesse sido usuário dessa fruta, acabei de pensar nisso, e tivesse acreditado talvez até o fim no Im e tenha feito a cirurgia de juventude perene nele. É uma possibilidade que eu pensei agora, aliás. E a consequência disso é o rei ter morrido, né? Porque a gente sabe que quem realiza essa cirurgia acaba morrendo. Mas e o chapéu de palha? O que esse chapéu de palha poderia servir para uma pessoa conseguir governar o mundo? A hipótese que eu acredito é que esse chapéu de palha, ele seja na verdade um artefato que mude de forma conforme a ameaça que deva ser eliminada naquele momento, e que ele não seja um chapéu de palha 100% do tempo. Quando o Im vai lá no Tesouro Nacional, é na verdade para saber quem ele precisava eliminar, quem era a ameaça maior daquele momento que precisava ser eliminado. E juntando essas duas coisas, você tem a possibilidade de governar o mundo, primeiro com a sua imortalidade, você nunca envelhece, e com esse artefato você tem a possibilidade de sempre eliminar a ameaça antes que ela cresça o suficiente para ela realmente conseguir tirar você do trono. E falando em trono vazio, o que a gente tem a dizer sobre ele? Primeiro, toda a fisionomia, né, toda a arquitetura do trono lembra muito, obviamente, a Grand Line, né, com todas as ilhas parecendo estrelas, mas que provavelmente são ilhas, e no finalzinho, né, tem as 4 arestas que provavelmente simbolizam, né, os Road Poneglyphs, os 4 poneglyphs que indicam a localização de Laftel, e no meio obviamente estaria Laftel, que eu acredito que esteja na própria Terra Sagrada de alguma forma que a gente não sabe ainda. Mas o questionamento que eu quero levantar é: por que esse trono vazio existe?
em primeira mão, porque o Trono Vazio ele é simplesmente uma fachada do governo mundial para fazer a população, todas as pessoas que vão lá visitar ou toda a população mundial acreditar que não existe ninguém governando o mundo. É meio que uma aliança para dizer, olha só, não existe ninguém governando o mundo porque existir alguém assim seria ruim. Mas mais uma vez, por que eles teriam que levantar essa imagem, né, para o mundo de um trono vazio, de ninguém governar o mundo? Porque eu pessoalmente acredito que isso já tenha pelo menos sido tentado ou até mesmo conseguido ser feito. Talvez alguém já tenha tentado governar o mundo ou mesmo conseguido governar o mundo por um período de tempo. Será que não foi o Reino dos D? Será que o Reino dos D conseguindo governar o mundo, por mais que eles tivessem boas intenções a princípio, não acabaram se corrompendo e acabaram causando mal para o mundo? É o questionamento que eu levanto para esse vídeo. E uma fala do Smoker simboliza muito bem isso, porque em Punk Hazard ele fala o seguinte: nunca pensem que existe uma sociedade perfeita nesse mundo. Se pensarem assim, vocês serão superados pelos inimigos. Não se deixem enganar pelas aparências. Isso quer dizer muito. Por mais que o Smoker não saiba nada do governo mundial, é mais ou menos dessa forma que eu acredito que o século perdido tenha acontecido. Com o Reino dos D talvez propondo uma sociedade perfeita para o mundo, conseguindo chegar no topo e tendo que ser destronada por esses outros 20 reinos que talvez até acreditassem nessa sociedade. Galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o like se você gostou, se inscreva mais uma vez se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, tem sempre vídeo de One Piece aqui. Ativa também o sininho para receber as notificações, vou estar deixando 2 outros vídeos aqui de One Piece se você quiser conferir. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu para ajudar o canal a crescer, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!